Gramática é importante para aprender inglês? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas e aí, quem tá certo nessa discussão? Eu vou te responder nesse vídeo, então fica até o fim dele que tá bem massa e você vai gostar, eu tenho certeza. Depois da vinheta. Hey everyone, how's it going? Gilson Neymar aqui. Se você não me conhece, eu sou professor e tradutor de inglês e posto vídeo todas as semanas, trazendo para vocês dicas de vocabulário, gramática, como aprimorar o inglês de vocês para se comunicar melhor, com mais autonomia e confiança. Então, se está chegando agora no canal e faz sentido para você esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ajuda a gente a continuar crescendo e já deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com aqueles seus amigos que também têm dúvidas sobre gramática, que é o tema de hoje. Porque algumas pessoas falam que é importante e outras dizem que não faz diferença na hora que você está aprendendo inglês. E então já vamos direto para o assunto. Gramática é importante? Primeiro vamos para o conceito de gramática, que está aqui. Gramática é o conjunto de regras que indicam o uso mais correto de uma língua, ou seja, é o que vai te falar o que está certo e o que está errado quando você estiver falando inglês. É o que a gente vê. Faça isso, não faça aquilo. Diga isso, não diga aquilo. Pare de fazer isso, pare de dizer aquilo. Então a gramática é que estabelece o que está certo e o que está errado quando você está usando um idioma. Essa é o que a gente chama de gramática normativa. Normalmente você vai aprender nas escolas. Qual que é o pró, na minha opinião? É que ao estudar gramática normativa, você vai, normalmente, usar as frases de forma correta. Quando você estiver conversando, provavelmente suas frases, na maioria das vezes, vão estar certas. Então ela dá uma aparência de que você entende realmente do idioma, das regras gramaticais. E os contras? É que, normalmente, ela não vai soar natural. Você vai soar um pouco robotizado, engessado. E a gramática normativa talvez seja um dos motivos de que você entende o que a pessoa te fala, mas na hora de você responder, você não consegue. Por quê? Primeiro, provavelmente te falta vocabulário, mas ainda que você tenha vocabulário, você fica com receio, com timidez na hora de falar, porque você pode cometer erros. Você não se lembra da conjugação, daquela preposição, do que vem antes, do que vem depois. E aí você tenta se lembrar da regra, não consegue e aí você trava. Para não cometer erro, você prefere ficar calado ou dizer que não sabe ou pedir ajuda para alguém. Por quê? Porque você ficou muito apegado às regras gramaticais. E são tantas que é impossível você lembrar quando você estiver falando. Tá, Gil, mas então você quer dizer que gramática não é importante, você não tem que estudar essas regras. Não, muito pelo contrário, na minha opinião, gramática é importante. É a gramática que vai unir as palavras que ficam soltas. Se você não utilizasse gramática, você teria um monte de palavras espalhadas numa frase, você até entenderia o sentido, o que a pessoa queria dizer, mas ia soar muito estranho. Então a gramática ela é como se fosse uma linha que vai unindo esses pontos, que são as palavras que ficam espalhadas numa frase. Então, se gramática é importante e a gramática normativa tem mais contras do que prós, como que eu faço para aprender gramática no inglês? Aí você vai utilizar a gramática de uso, que vai olhar para o idioma como ele é falado pelos nativos. Ele vai se preocupar aqui como que o idioma é utilizado e não se preocupar na estrutura, em detalhes, nas minúcias de cada estrutura, nas minúcias de cada tempos verbais. Então você aprende como usar o idioma já com a gramática embutida nele. Tá, Gil? Ainda não está claro esse conceito de gramática de uso. Tá, vai ficar mais claro agora. Há alguns dias eu fiz uma enquete no canal perguntando o seguinte: você já esteve em Londres? Como fazer essa pergunta em inglês? E aí eu dei 3 alternativas. Did you ever been in London? Have you ever been in London? Have you ever been to London? Você aí, sabe responder como que eu digo você já esteve em Londres? Vai, 3 segundinhos para você. Qual dessas 3 opções? A opção correta é a opção C. Have you ever been to London? E aqui, 54% das pessoas mandaram bem, souberam responder. Mas perceba que 29%, um percentual bem significativo, escolheu a opção 2, Have you ever been in London? E aí um dos seguidores disse assim: eu sempre usei in, agora eu sei que estava errado. E o outro disse: toda hora é uma regra diferente, tá ficando pior que o português? E um terceiro ainda disse: cara, isso tá errado.
usamos a preposição in para países, estados, cidades, entre outros. Então eu vou pegar esse exemplo aqui para falar para vocês como a gramática de uso trataria ele. Então a minha pergunta foi: como dizer "você já esteve em Londres" em inglês? Percebam que a resposta é Have you ever been to London? Have you ever been to London? Então, se você utilizasse a gramática normativa, aqui você iria aprender a regra. No Present Perfect, você fala de uma coisa, uma experiência que você teve durante a sua vida, sem se preocupar aqui com o tempo que isso aconteceu, quando isso aconteceu. E a estrutura é o verbo auxiliar have, o sujeito e o verbo no particípio do passado. Agora, falando a verdade, você se lembraria disso na hora que você estivesse falando inglês? Você ia perguntar para uma pessoa se, você já esteve no Brasil numa conversa de bar? Imagina você pensando, nossa, agora eu tenho que usar o verbo auxiliar, aí depois é o sujeito e o verbo no particípio do passado. Mas esteve, qual que é o particípio do passado do verbo to be? Cara, a conversa não ia fluir. A outra pessoa provavelmente ia falar que ia no banheiro e ia picar mula. Por quê? Porque aqui você está só focando nas regrinhas. E a gramática de uso, por outro lado, ela se preocupa em analisar como que essa estrutura é utilizada. Se você quiser perguntar se uma pessoa já esteve em algum lugar, a estrutura é Have you ever been to? Have you ever been to? É isso que você tem que se lembrar. Have you ever been to? E aí você coloca aqui o local que você quiser. New York, Rio, São Paulo. Você quer perguntar se a pessoa já esteve lá, já visitou o lugar, já viajou para o lugar. Percebam então que aqui, com o comentário de um dos inscritos, cara, isso está errado, a gente utiliza in para países, estados, cidades, entre outros. Ele está certo, a gente utiliza a preposição in. Quando a gente vai aprender a preposição in como preposição de lugar, você fala in New York, in Rio, in São Paulo. Mas você já parou para analisar as frases em que, por exemplo, eu utilizo in mais cidade? I live in Ribeirão Preto. She studies in Rio. He works in São Paulo. Percebam que aqui eu estou utilizando 3 verbos: work, live, study, mais o in e mais o local. Nesse contexto, tá certo, porque você está falando onde as pessoas fazem alguma coisa. Se for cidade, in. Se for estado, também in. E se for país, também in. Mas a estrutura é outra. Então aqui, se você fosse aplicar a gramática de uso, você poderia pegar esses verbos e praticar junto com in. Então, I live in São Paulo. She lives in Rio. He lives in New York. Percebo que aqui eu estou utilizando o mesmo verbo e trocando apenas a pessoa e a localidade, mas eu estou mantendo a estrutura. Live in. Work, a mesma coisa. I work in Ribeirão Preto. She works in São Paulo. He works in London. Study, a mesma coisa. I study in Australia. She studies in Canada. He studies in New Zealand. Mas a estrutura para você perguntar, você já esteve em algum lugar? Aí você vai ter que utilizar o to. Se você utilizar o in, tá errado. Ainda que a outra pessoa entenda o que você está perguntando e provavelmente vai entender. Então, mais do que você querer entender o porquê, não, mas por que aqui é to e por que ali é in? Foque em como você vai aplicar isso. Foque no uso, no dia a dia, quando você estiver conversando com alguém. Have you ever been to DC? Have you ever been to Nice? Have you ever been to Colorado? You ever been to Norway? E a gramática, muitas vezes, não vai conseguir explicar algumas frases. I could care less. Eu não tô nem aí. Você fala, pô, mas como que é eu não tô nem aí, mas a frase está afirmativa? Como que a gramática explica isso? Ela não explica. É utilizado dessa forma no dia a dia por falantes nativos e tá correto, tá tudo certo. Apesar de que I couldn't care less seja a forma correta e também utilizada, mas você vai ouvir muitas vezes as pessoas falando I could care less e tá ok. Now, I could care less, but Então você se dedicar em aprender aplicabilidade, o uso, em vez de ficar muito bitolado em regrinhas gramaticais, vai fazer com que você mude o patamar do seu inglês, dê aquele próximo passo que você tem tentado, mas não tem conseguido. Essa é a gramática de uso. E antes de eu te dar alguns exemplos de como você pode aplicar isso no seu dia a dia, diga aqui nos comentários, você sabia a diferença entre gramática normativa, gramática de uso? E você acha que é importante aprender gramática? Você gosta de aprender gramática?
E como você estuda? Você tem alguma técnica? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião e é bom também para a gente saber diferentes opiniões e até compartilhar conhecimento, de saber se vocês têm um método de estudo que é diferente de outro ou disso que eu estou passando para vocês. É muito válido, deixa aqui nos comentários. Então vamos lá, galera. Para fazer mais sentido para vocês, vocês têm que criar frases. Então não aprenda palavras isoladas apenas. Coloque essas palavras com combinações. Dedique-se a criar frases que façam sentido para você. Não adianta aqui eu falar Have you ever been to New Zealand? Mas o que New Zealand tem a ver com a sua vida? Então você vai pegar cidades que são familiares a você, que soam bem para você. Se seus pais moram em outra cidade, seus pais moram no Recife, Have you ever been to Recife? Se seu irmão mora no Canadá, Have you ever been to Canada? Então, crie frases que façam sentido para você. Então, Have you ever been to? Você já esteve em? E se você quiser, por exemplo, dizer que tem medo de alguma coisa? Então, ter medo de alguma coisa, você vai utilizar a estrutura to be afraid of. To be afraid of. Aí, por exemplo, eu vou utilizar um exemplo de frase comigo. I'm afraid of snakes. I'm afraid of snakes. I'm afraid of snakes. Eu tenho medo de cobras. Então aqui percebam que eu estou utilizando I'm afraid of. Essa estrutura está muito clara na minha cabeça. Eu não tenho que ficar pensando, ter medo de, I have. Se eu for pensar muito em regras ou na sequência das palavras, vai vir have na minha cabeça. Mas de tanto eu praticar, já está natural para eu falar I'm afraid of, I'm afraid of, I'm afraid of snakes, I'm afraid of storms, I'm not afraid of it, I'm not afraid of it. E quando você quer dizer, depende de... Esse depende de é it depends on, it depends on. Tudo junto, it depends on, it depends on. Por exemplo, seu amigo te convidou para ir na casa dele à noite. Aí ele quer saber se você vai. Você pode responder, it depends on how much work I have to do. It depends on how much work I have to do. Depende do quanto trabalho eu tiver que fazer. Estou atrasado com algumas coisas no meu trabalho, tenho que colocá-las em dia, então vai depender. Se eu tiver muito trabalho para fazer, eu não vou. Mas se eu não tiver, aí eu estou lá na sua casa. It depends on how much work I have to do. Você vai viajar amanhã? I don't know. It depends on the weather. I don't know. It depends on the weather. Sei lá, depende do tempo. A última, eu quero dizer que uma pessoa é casada com outra. Então, to be married to. To be married to. No meu caso, I'm married to Josie. I'm married to Josie. É o nome da minha esposa. She's married to Patrick. She's married to Patrick. Ela é casada com o Patrick. He's married to Alice. He's married to Alice. Ele é casado com a Alice. Então aqui eu vou me preocupar em I'm married to, she's married to, he's married to e o nome da pessoa. Mas por que eu falo to e não falo with? Se em português eu digo com, eu sou casado com. Não é importante. Pense nisso. Muitas coisas você não precisa saber o motivo. Apenas aprenda a aplicabilidade dessa estrutura e aí você cria vários exemplos mudando o complemento. Aplicando todas essas dicas que eu dei para vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir dar esse passo a mais nos estudos de vocês, vão conseguir mudar o nível do inglês de vocês. Aqui eu não estou falando de nível de básico, intermediário, avançado, A1, A2, B1, B2. Não, eu estou querendo dizer que vocês vão sentir que a fala de vocês está mais fluida. Vocês estão conseguindo conversar com mais naturalidade, ok? E eu me baseei essa aula nesse livro aqui, Gramática de Uso da Língua Inglesa, é do professor Denilson de Lima. Ele é um professor fantástico, eu já sigo ele há um bom tempo, ele está desde a época do Orkut, produzindo conteúdo consistentemente, e ele segue muito essa regra do menos é mais, do direto ao ponto, ele não vende ilusões, aprender inglês fluente em 6 meses, então eu gosto muito da abordagem que ele tem, eu procuro o máximo me espelhar nele, seguir o conteúdo dele, a página dele no YouTube é muito boa também, ele é o criador do Inglês na Ponta da Língua, então sugiro que vocês sigam eles, eu pego muita referência também no blog que ele tem, do Inglês na Ponta da Língua, é excelente, vou inclusive deixar o link do canal dele na descrição, do blog dele também, e desse livro. Eu vou ver se eu encontro o link dele na Amazon, caso haja, e se vocês comprarem,
pelo link, vocês vão estar me ajudando bastante, porque um percentual do livro vai para mim, mas para você o valor final não muda nada, tá? Então você ajuda o teacher aqui a continuar produzindo conteúdo para você. Então, Gramática de Uso da Língua Inglesa, do professor Denilson de Lima, recomendo fortemente esse livro. E aí, vocês gostaram da aula? Ficou clara a diferença entre gramática normativa, gramática de uso? Espero sinceramente que esse conteúdo possa ter mudado a percepção de vocês sobre como aprender gramática e que vocês possam já aplicar nos estudos de vocês e possa ter sido enriquecedor esse conteúdo que eu compartilhei hoje. Vou ficando por aqui. Thank you so much and I'll see you around.